Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Pessoal, estamos aqui para mais um caso e de início te peço, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo com aquela galera que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Vamos então para o caso que eu trago para vocês hoje. Pessoal, eu trago para vocês então o caso de uma garota chamada Brianna Dennison. Brianna Dennison nasceu em 29 de março de 1988. Era uma garota comum, assim como qualquer outra. No ano de 2008, Brianna ela havia recentemente terminado o ensino médio na Reno High School e ela havia então ido para o Santa Barbara College, uma faculdade em Santa Bárbara, na Califórnia. No Santa Barbara College, Brianna então estudava psicologia. E no início do ano de 2008, ela havia retornado para casa, para passar um tempo lá com a família, rever os amigos. E aí na noite do dia 20 de janeiro de 2008, ela estava com os amigos, eles saíram para se divertir e depois, no final, a Brianna e mais um grupo foram para uma casa para passar a noite. Porém, em algum momento da madrugada, Brianna desaparece. Bom, na manhã seguinte, quando a amiga de Brianna acorda, ela não encontra a garota em lugar nenhum. E no quarto que Brianna dormiu, sua amiga conseguiu ver uma pequena mancha de sangue no travesseiro. E apesar de Brianna não estar na casa, mas seus pertences tinham ficado lá. Sua bolsa, seus sapatos, seu celular. Quando a amiga então viu isso, ela liga para os pais de Brianna e também aciona a polícia. Bom, a polícia então chega no local, ali na casa, e já começa a fazer buscas. E aí uma primeira evidência aparece. Em uma maçaneta, a polícia coleta material genético e esse material pertencia a um homem até então não identificado. E quando a polícia entra no quarto de Brianna, eu falei que a amiga achou uma mancha de sangue no travesseiro e essa mancha a polícia confirma que realmente pertencia a Brianna. Então o FBI nesse momento entra na situação. A garota Brianna então é dada como desaparecida e uma grande busca se inicia. O DNA que a polícia encontrou então em uma das maçanetas se conectava a 2 casos de abuso sexual que aconteceram ali na região nos dias passados. Acontece que a casa onde Brianna e seus amigos estavam ficava perto da Universidade de Nevada. No final do ano de 2007, uma mulher ela foi abordada no campus da universidade, um homem apontou uma arma para ela e infelizmente essa mulher então foi abusada por esse homem. Então assim, por conta disso a polícia já ficou alerta da possibilidade desse caso de 2007 estar de alguma forma ligada com o desaparecimento de Brianna. Bom, o que a polícia fez? A polícia então começou a entrevistar algumas pessoas que moravam ali na área, conhecidos como sex offenders. Bom, quem são essas pessoas? Nos Estados Unidos existe uma lista de pessoas que já cometeram crimes sexuais. Então essas pessoas são colocadas em uma lista, é uma lista pública. Então a polícia pegou os nomes das pessoas dessa lista que moravam ali na região, entrevistaram um por um, mas aparentemente ninguém tinha nenhuma relação, nenhuma conexão com Brianna. Um grupo grande de pessoas se forma para buscar, para tentar encontrar a menina. Por volta de 1.700 pessoas a ajudam nas buscas e o grupo percorre uma área de mais de 100 km². Mesmo com as buscas, a polícia não acha nada. Por volta de um mês depois da situação, no dia 15 de fevereiro, um corpo é avistado perto de um estacionamento ali mesmo na região de Reno. Um homem estava voltando para o trabalho depois de almoçar e ele vê
um par de meias laranjas, mas ele não vê simplesmente o par de meias avulso, né? Ele vê ali os pés de um corpo com meias laranjas, e aí ele já, né, percebe o que ele viu, e aí ele já corre e fala com a polícia. A polícia então vai até o local e confirma que aquele era o corpo de Brianna. A polícia então consegue confirmar que Brianna foi assassinada, e ali em volta do corpo da garota, a polícia encontra uma peça de roupa que continha o DNA de outra mulher. Então aqui nós temos Brianna, né? O corpo dela foi encontrado e ela estava com as suas roupas, né, no corpo, e do lado do corpo dela também tinha mais peça de roupa, só que essa peça de roupa tinha o DNA de outra pessoa. A polícia então coleta material genético, faz, né, os exames e eles conseguem chegar em um nome. Porém, esse processo não foi muito rápido, pois o corpo de Brianna foi encontrado em fevereiro e a polícia realiza a prisão do suspeito apenas em novembro. No dia 25 de novembro de 2008, James Michael Biella, de 27 anos, é preso. Ele estava levando sua criança para, tipo, uma creche. A polícia então aborda ele e o prende. Ele foi acusado então de sequestro, assassinato e abuso sexual. Bom, como que a polícia então chegou a esse homem? A polícia então coletou o DNA achado ali, né, no corpo de Brianna e jogou no banco de dados que eles têm, né? A polícia americana tem um banco de dados, né, com todos os DNAs que a polícia conseguiu coletar ao longo dos anos. Todos esses DNAs ficam registrados num banco de dados e aí a polícia então pegou o DNA encontrado no corpo de Brianna e jogou nesse banco de dados para ver se batia com o de alguém. E aí então o DNA bateu com o DNA desse Michael. Acontece que no ano de 2001, Michael havia sido preso e aí nessa ocasião fizeram um exame de DNA nele, então uma amostra do seu DNA ficou no banco de dados da polícia, né, no ano de 2001. Então, por conta desse fato, a polícia conseguiu, né, identificar que era ele. Então, em novembro, a polícia o leva preso. Na ocasião, Michael se recusou a fazer exame de DNA, mas não foi preciso, porque a polícia já tinha, né, como eu falei, a polícia já tinha o DNA dele, então estava tranquilo. Porém, teve uma outra coisa também que fez com que a polícia fosse até Michael. Michael tinha uma namorada e um dia a namorada achou na caminhonete de Michael roupas femininas e essas roupas não eram dela. A namorada então conta para a amiga essa situação e a amiga pensa o seguinte: na época a polícia divulgou a descrição do suspeito e a mídia também divulgou a situação ali, né, que foi achado o corpo da menina, divulgou o fato de que tinha roupas ali com DNA tanto da menina quanto de outra pessoa. Então, quando a amiga da namorada do Michael fica sabendo dessa história, ela lembra, né, do que a mídia divulgou e tal, e pensa, poxa, será? Existe a possibilidade, né? Então, o que ela fez? Ela fez uma ligação secreta, né, para a polícia, explicou a situação. Aí então a polícia foi investigar e realmente a roupa encontrada na caminhonete do Michael batia com a peça de roupa que foi encontrada ali do lado do corpo de Brianna. No dia 27 de maio de 2010, então, Michael vai a julgamento e é condenado. Bom, em casos como esse, existe a possibilidade, né, do acusado pegar a pena de morte. Sabendo disso, então, os advogados de defesa ali tentaram montar uma situação para evitar que o Michael pegasse a pena de morte. Eles argumentaram que Michael teve uma infância difícil, que ele foi abusado quando ele era criança e que ele não era um criminoso habitual, que ele era um ótimo membro da sociedade, que não fazia mal a ninguém, aquilo havia sido um deslize. Mas mesmo assim os juízes não acataram essa história e Michael foi condenado à pena de morte. E apesar da vida de Brianna ter sido terminada dessa maneira trágica,
mas ela deixou um legado. Em 2013, o governador de Nevada, chamado Brian Sandoval, assinou a Lei Breonna. Essa lei diz que pessoas que forem levadas, para a delegacia e forem registradas ali, mesmo que por crimes pequenos, essas pessoas então devem ter seus DNAs coletados e registrados. Como eu falei para vocês, o Michael, a polícia conseguiu chegar até o Michael porque o DNA dele já estava registrado no sistema. E o DNA dele foi registrado no sistema em 2001, só que lá em 2001 ele não tinha cometido assim um crime grave. Ele tinha assaltado uma pessoa e tinha apontado uma faca para ela. Então, quando eu digo crime grave, eu digo assim, não foi um sequestro, assassinato, alguma coisa assim, foi um crime, considerado menos grave, por isso o DNA dele foi coletado. Então essa lei de 2013, assinada por esse governador, fala isso, fala que quando as pessoas forem levadas para a delegacia, mesmo que seja por crimes assim, de menor potencialidade, essas pessoas então devem sim ter seus DNAs coletados. Bom, então esse foi o caso de Breonna, uma garota que teve um fim trágico, porém um legado importante permaneceu. Quero agradecer você que chegou até o final desse vídeo, agradecer você que está sempre por aqui acompanhando os vídeos do canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito, deixa seu like, compartilhe o vídeo com aquela galera que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê no próximo caso.